Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Prestes, professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto notícia. Notícia é fácil, tranquilo, sossegado, de fácil digestão. Professor, mas por que tão fácil assim? Somos bombardeados constantemente pelas notícias, seja pelo celular, seja pela TV, pelo rádio ou qualquer outro meio. Olha a dica que eu estou dando para vocês, já estou citando para vocês quais são os meios, as vias que nós encontramos as notícias. Vamos entender o que é a notícia? Notícia, nosso objetivo da aula de hoje é simples também, assim como a aula. Compreender o que é uma notícia. Difícil? Não. Identificar o tema. Mais fácil ainda, gente. Além de reconhecer a forma composicional de como é a estrutura desse texto jornalístico. Dá uma olhada aqui, o gênero. Nós vamos buscar analisar as marcas características da notícia. Depois disso, toda vez que você vê um jornal ou vê uma notícia, você vai falar, eu sei o que é isso. E vai ser fácil para você identificar. Bora lá? O que é a notícia? Onde geralmente elas circulam? Qual é a finalidade desses textos? Pessoas, dá uma olhada nisso, que facilidade. Notícia é um fato, algo que aconteceu, algo inquestionável. E ela tem que ter uma relevância social, seja por nossa proximidade ou num todo para a sociedade. Então você tem vários exemplos de informações que vocês adquirem, que vocês têm por meio da notícia. Onde geralmente elas circulam? Acabei de falar para vocês. Pode ser pelos seus meios digitais, pode ser por jornal impresso, pode ser pela TV, pode ser pelo rádio. Hoje nós temos várias vias que circulam a informação, que circulam a notícia. Então, tem interesse público? A notícia pode ter certeza que está sendo vinculada ali. E qual a finalidade desses textos? Amados, preste atenção nisso, estamos falando de um fato, estamos falando de algo que aconteceu, que é inquestionável. Logo, isso aqui chama interesse público. A finalidade é informar o cidadão, informar as pessoas sobre valores de preços, vacinas, fatos ocorridos culturalmente ou não. Então é bem vasto e amplo o assunto abordado pela notícia. Notícia. Ela pertence ao grupo dos textos informativos, então ela vem da informação, ela vem de um fato. A principal finalidade realmente é informar, ela não tem outra coisa além disso, e circula em todas as vias, como eu já falei para vocês. Vamos dar uma olhada para frente, que temos aqui? Características da notícia. Novamente falando, função informativa. Daí nós temos aqui uma peculiaridade, a forma da pirâmide invertida. Não imagine que você vai abrir o jornal ou uma revista e vai dar de cara com uma pirâmide invertida. Não! A distribuição dessa informação é de pirâmide invertida. As informações mais importantes ficam nos primeiros parágrafos e depois essa importância vai diminuindo. Nós temos o uso da terceira pessoa, seja no singular ou seja no plural. Isso ocorre para ter não uma imparcialidade, mas uma impessoalidade, evitando assim que o jornalista deixe a sua opinião, sua identidade marcada no texto jornalístico. Porque a notícia, gente, é o fato pelo fato. A notícia é um texto simples, vai narrar apenas aquilo que está sendo dito. Não tem espaço para figura de linguagens, não tem espaço para dar opinião, fazer análise ou crítica. O que nos interessa na notícia é realmente o fato. A linguagem tem que ser formal, usando a nossa norma padrão, e um vocabulário simples. Nossa, professor, por que um vocabulário simples? Pelo simples fato que todo cidadão tem direito à informação. Independente de qual seja o seu grau de instrução, ele tem o direito de ser informado. Por isso, a linguagem formal e simples ela é muito importante. As orações, gente, devem ser sempre afirmativas na maneira direta, sendo sujeito, verbo e complemento. Quanto mais simples e nessa ordem, fica mais fácil para que todos entendam a informação. Título. O título é o primeiro elemento que nós temos de uma notícia. O título tem uma peculiaridade, gente. O título tem que ter um verbo. E esse verbo tem que estar no presente. Oi? Aconteceu algo no passado, mas o título fica no presente? Sim. O verbo no presente, ele identifica, ele mostra um marcador de atualidade, de dinamismo. Por isso que a gente coloca assim, ó, que o verbo, o título deve ser atrativo, trazer a alma da notícia
e principalmente ter um verbo no presente. Outra coisa que nós temos, um outro elemento que nós temos, é o subtítulo. Subtítulo, ele não é obrigatório. A maioria das pessoas até imagina que seja, mas não é obrigatório o subtítulo. E a função do subtítulo é complementar a informação do título. Dá uma olhada aqui, não é um elemento obrigatório e tem como principal função complementar o título. Se você tem um título muito bem construído, com toda a alma da notícia, esse elemento subtítulo acaba sendo descartável. Por isso que eu digo, não é obrigatório. Na maioria das vezes você encontra, é de praxe você ter isso nos jornais, principalmente impressos, porém não é obrigatório. Vamos ver os outros elementos? Lead ou lead. Lead no inglês e nós aportuguesamos dessa forma, lead. Ele é o primeiro parágrafo, gente, de um texto noticioso. Esse primeiro parágrafo ele deve responder às principais questões, como o que, quem, onde, quando, como, porquê e para quem. Para você ter um lead muito bem estruturado, pelo menos 4 dessas perguntinhas você deve responder. As outras você pode diluir no corpo do texto. Não é muito comum você ter todas essas perguntas no lead. Pelo menos 4 delas já dá uma estrutura bacana para você construir um bom lead. Vamos dar uma olhada no próximo slide? Olha o que eu acabei de falar para vocês. Pirâmide invertida. No primeiro parágrafo, as principais informações, utilizando aquelas perguntinhas, o que, quando, onde, porquê, de quem. Depois nós temos o segundo e os demais parágrafos que trazem uma informação diluída. E aqui embaixo, que tem um espaço bem menos informativo, ele está apenas para complementar a informação também dada anteriormente. Peguei para vocês um exemplo que mexeu comigo, imagino que deve ter mexido com o Brasil inteiro, que foi a morte da cantora Marília Mendonça. Pegou todo mundo de surpresa e todos os meios de comunicação acabaram falando sobre isso. E se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão observar que aqueles elementos que nós acabamos de falar, construção do título, subtítulo e lead, nós vamos conseguir identificar aqui. Dá uma olhada comigo. Marília Mendonça, cantora Marília Mendonça, morre em acidente aéreo. O que se sabe até agora, dá uma olhadinha que nós temos o morre. Ela já morreu. Porém, nós estamos falando de um título. Esse título traz a alma da notícia e o verbo fica no presente, mostrando atualidade e dinamismo. Aqui, vamos então para a linha fina ou subtítulo. Autora de diversos hits sertanejos, Marília Mendonça estava em uma aeronave de pequeno porte a caminho de shows que faria neste fim de semana. Outras quatro pessoas que estavam no avião morreram. O produtor Henrique Ribeiro, a Biciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pereira Viana. Repara que nós já colocamos aqui para você bem tranquilinho. Título, subtítulo. Próximo. Aqui nós temos o lead. Vamos tentar identificar quais são os elementos. A cantora Marília Mendonça, 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, dia 5/11, em um acidente de avião perto da cachoeira na serra da cidade de Piedade da Caratinga, no interior de Minas Gerais. Mais 4 pessoas que estavam na aeronave morreram, incluindo o piloto e copiloto. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Repara que já deixei para vocês aqui as perguntinhas que nós temos nesse lead. Vamos lá? O que, quando, como e onde? Vamos tentar responder isso daqui? Vamos junto. O que aconteceu, gente? A morte da Marília Mendonça. Quando aconteceu? Na tarde de sexta-feira, dia 5/11. Como aconteceu? Um acidente de avião. E onde? Em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Bora lá! Vamos dar uma retomada nisso? Texto. Notícia. Um texto informativo. Nós temos uma estrutura básica desse texto. Nós temos título, com o verbo no presente. Subtítulo. Não é obrigatório a presença dele. E ele complementa a informação do título. O parágrafo mais importante do corpo do texto a gente chama de lead, que deve responder o que, quando, quem, onde, porquê e de quem. E nós temos o corpo do texto. Beijo, pessoal! Até mais!